Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Hoje é dia 25 de setembro. 25 de setembro é o Dia Nacional, do Trânsito. E é importante nesse dia que a gente faça uma reflexão sobre os acidentes de trânsito no Brasil. Queria começar dizendo que, antes de mais nada, cumpre a nós todos analisar a situação de trânsito que vitimam quase 500 mil de brasileiros todos os anos, entre mortos, feridos, inválidos e outros. Desdobrando esse dado sobre os acidentes no trânsito, que buscamos, junto a uma organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, que se volta especificamente a esse tema, o chamado Observatório Nacional de Segurança Viária. Pode-se estabelecer, então, que todos os anos ocorrem cerca de 50 mil óbitos no Brasil. 50 mil óbitos no Brasil, causados por acidentes de trânsito, e cerca de 440 mil pessoas têm sequelas permanentes. Sem nenhuma dúvida, é um índice altíssimo que nos coloca em quarto lugar entre os países do mundo com o maior número de mortes no trânsito, atrás apenas da China, Índia e Nigéria. Porém, se passarmos do índice absoluto para o índice relativo, que é a taxa de mortalidade viária, verificamos que a situação do Brasil é ainda pior, pois a taxa de mortalidade viária do Brasil ultrapassa até mesmo a da China e da Índia. Ou seja, fica em segundo lugar, só perdendo para a Nigéria. Taxa de mortalidade viária é o número de óbitos no trânsito por 100 mil habitantes. Em classificação de países feita em 2013 pela Organização Mundial de Saúde, classificação que parte do menor índice para o maior, o Brasil ocupa o lugar número 148 entre 182 países, apresentando taxa de mortalidade viária de 22,5 mortes por 100 habitantes. Tal resultado nos leva à inescapável conclusão de que, apesar de contarmos com um bom código de trânsito, ainda temos um dos trânsitos de mais violência do mundo. Enfim, eu lembro a todos quais são as causas desse trânsito violento e selvagem que ceiva anualmente a vida de dezenas de milhares de brasileiros e deixa centenas de milhares inválidos. Que mata adultos, homens e mulheres, mata idosos e mata crianças. Eu diria que há causas estruturais e causas comportamentais. As estruturas dizem respeito, poderíamos dizer que as estruturais dizem respeito, a grosso modo, à qualidade e conservação da via pública, incluindo-se o sistema de sinalização e a conservação do veículo e a presença nele de equipamentos adequados de segurança. Não resta dúvida de que, cada vez mais, a legislação se torna exigente quanto aos equipamentos de segurança, de que os fabricantes devem dotar automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e, por que não dizer, cuidado até mesmo com as bicicletas.
e, naturalmente, uma reeducação no trânsito, até mesmo para os pedestres. Noto também maior preocupação dos DETRANs em submeter os veículos neles registrados a vistorias periódicas. Embora haja razoável disparidade entre estados quanto à atividade dessa obrigação, entendemos que a fiscalização deve ser aumentada. Mas é as causas comportamentais, especialmente dos condutores dos veículos, que eu gostaria de me ater nesse pronunciamento nesta sexta-feira de manhã, quando lembramos que hoje, repito, e por isso a minha fala, é o Dia Nacional de Combate aos Acidentes no Trânsito. Enfim, senhoras e senhores, isso porque não é outro motivo da Semana Nacional de Conscientização no Trânsito do que suscitar, buscar reflexão de condutores e pedestres para modificar o seu comportamento, de modo a garantir mais segurança no trânsito, salvar vidas e diminuir, pelo menos, as sequelas. Menciono, a esse propósito, o bordão de recente campanha de propaganda institucional, aliás, calcada numa conhecida máxima de Mahatma Gandhi, que diz: seja você a mudança no trânsito. Quais seriam, então, senhoras e senhores, os comportamentos mais nocivos e comuns no trânsito que exigiriam mudança imediata e aumentasse o nível de consciência? Vamos aqui citar alguns deles. Certamente começamos com excesso de velocidade. É importante que o motorista obedeça aos limites de velocidade das vias. Não adianta só reclamar das multas. No entanto, é forçoso dizer que o poder público, por vezes, também não ajuda. Por vezes, o limite de velocidade é irreal. É abaixo, por exemplo, de 40 ou 50 quilômetros numa via larga e segura, que compromete, inclusive, a segurança quando a velocidade é muito pequena para uma via expressa, causando acidente. Quando a norma, enfim, não é realista, ela acaba por estimular a desobediência dela e, infelizmente, existe aquela coisa tipicamente, digamos, daqueles que vão na linha da anarquia. O limite é tal, mas ninguém, na verdade, anda nessa velocidade, ou seja, é a norma que parece feita para não ser cumprida, eu também não vou cumprir. É lamentável, tem que analisar assim. O limite é tal, mas ninguém, na verdade, anda a essa velocidade quando ele é irreal, ou seja, é a norma que parece feita de uma forma inadequada. Ainda no que se refere ao limite da velocidade, faço outro alerta quanto a certo comportamento do poder público que vejo perigosamente cada vez mais comum. É que as importantíssimas barreiras eletrônicas de velocidade e os chamados pardais, que tanto têm contribuído nos últimos anos para diminuir, ajudam a diminuir, sim, os acidentes, a velocidade máxima das vias começam a deixar de ser exclusivamente fatores para a fiscalização, mas também para o incentivo ao comportamento, por meio de punição aos infratores, que é o objetivo correto para o qual foram implantados, e vêm sendo usados como fonte milionária de arrecadação de multas. Eu não sou contra os pardais, não sou contra o controle eletrônico, não sou contra as multas, mas digo, o limite tem que ser real. Se for irreal, não ajudará a ninguém. A atitude voraz somente da arrecadação por parte do poder público desvirtua a função social e pedagógica da fiscalização eletrônica da velocidade.
E não é incomum que as barreiras e pardais comecem a ser maliciosamente dispostos e escondidos somente para surpreender esse ou aquele, por vezes exigindo velocidade muito mais baixa para o tipo de via, de modo a maximizar a arrecadação das multas. É preciso ter um cuidado com essa política. É necessário dizer o que estou aqui falando, pois a administração pública também, por vezes, prejudica em vez de ajudar a desejada mudança do comportamento dos motoristas. Tem que ser pedagógico, tem para reeducar o trânsito e tem que multar aqueles que passarem do limite chamado razoável. Outro comportamento nocivo que deve ser modificado, agora voltando a falar do motorista, é a negligência com a manutenção técnica periódica do veículo, motor, nível e validade do óleo, freios, pneus, extintores e demais acessórios de segurança devem sempre serem verificados. Outro é falar ao celular enquanto dirige. Eu mesmo canso de ver, quando ando por esse país todo, muita gente dirigindo e no celular. Isso é muito comum nos dias de hoje e muito pouco fiscalizado, como deveria ser por parte das autoridades do trânsito. Dirigindo, falando no celular, tem que multar, sim, tem que ser multado. Não dar a seta no momento da conversão e da troca de faixa é outro comportamento inadequado. Ele causa insegurança aos demais motoristas, em razão da diminuição da previsibilidade e o aumento do risco do acidente. Um comportamento especialmente perigoso e irritante é o daquele motorista que, para demonstrar que deseja ultrapassar em vez de sinalizar, a intenção por meio do farol, do pisca-pisca, ele gruda no veículo da frente e tenta forçar a passagem. Isso, infelizmente, é comum. A condução de motos também tem que ser vista com muito cuidado. Os acidentes e mortes de moto superam os acidentes proporcionalmente de carro no país em alta escala. Continua a ser um horror nas cidades brasileiras. Vira e mexe, estamos dirigindo nossos carros, percebemos que mais à frente há um acidente, aproximamos-nos, deparamos-nos com a cena de uma motocicleta tombada e, por vezes, e infelizmente, o corpo de um motorista de motocicleta no chão. Muitos motociclistas, principalmente os chamados motoboys, os que trabalham com entrega de documentos e de comida, são os que mais perdem vidas. Transitam nas vias, infelizmente não há um respeito do carro com o condutor da motocicleta e muitas vezes ele também da motocicleta costuram o trânsito de maneira perigosa e descuidada. Mas, enfim, nós queremos apenas fazer uma reflexão, tanto para o motor de carro, de ônibus, de caminhão e também de motocicleta, visando inibir, coibir, diminuir o número de acidentes no trânsito. O resultado, infelizmente, hoje é que no Brasil, infelizmente, principalmente os motociclistas são o grupo de usuários que mais morrem no trânsito. Perfazem 36% dos acidentes fatais. Perfazem 36% dos acidentes fatais. Seguido por 31% dos condutores de carro, 26% de pedestres, 4% de ciclistas e 3% de passageiros de ônibus. O capacete, equipamento obrigatório, tem que ser usado. Enfim, senhores e senhoras, nesse rol de condutas inadequadas no trânsito, queremos mais uma vez dizer, o Brasil, há casos que fica em primeiro lugar em acidentes, outras situações em segundo, terceiro, mas com certeza, em média, ele fica entre o terceiro e o quarto país do mundo com mais acidentes. Uma das grandes questões que nos preocupa é o alcoolismo, os que dirigem embriagados.
Claro que o Brasil avançou nesse quesito depois da entrada em vigor da lei seca. A farta estatística que mostra a decisiva eficácia do rigor dessa lei conjugado com fiscalização severa, embora isso ocorra mais nos grandes centros urbanos. Não vou citar números, que são mais ou menos conhecidos por todos, para não simplesmente ficar só no campo matemático. Porém, também aqui, em relação a essa legislação repressiva da conjugação de direção e álcool, tem sido, por nós todos, visto com enorme preocupação. É que após 3 sucessivas modificações do artigo 165 do Código de Trânsito, a última delas ocorrida em 2012, passou a ser completamente proibido, e isso foi bom, qualquer presença de álcool pelo motorista ao soprar o bafômetro ou qualquer teor de álcool no sangue, por mínimo que seja. Totalmente proibido. Com essa política de tolerância zero, o Brasil tem hoje uma das legislações mais rígidas do mundo, e isto é positivo. Poderíamos lembrar, senhor presidente, outros exemplos. A Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, um regime totalitário, marxista, vai na linha também com uma tolerância um pouquinho menor que a brasileira, mas no mesmo sentido. A comparação da legislação que em OFAS já é citada pela Organização do Observatório Nacional de Segurança Viária aponta nesse sentido. A ressalva que eu gostaria de mencionar é que uma legislação, qualquer legislação, quando passa a ser irrazoável, quando passa a ser draconiana, acaba por estimular o seu descumprimento. Por fim, senhoras e senhores, deveríamos seguir esse propósito, os padrões internacionais de países desenvolvidos que toleram, mas toleram muito pouco que alguém dirija depois de ter bebido. Como o Japão, que já tolera 3 decigramas por litro de sangue, como a França e a Alemanha, que toleram 5 decigramas, e o Reino Unido, que tolera 8 decigramas. Todos sabemos, por experiência própria, que o consumo de meia taça de vinho ou de apenas um copo de cerveja é componente que pode prejudicar quem está dirigindo. Por fim, senhores e senhoras, essa é uma reflexão que entendi que deveria fazer no dia de hoje, como um alerta para salvar vidas. Procurei aqui enumerar com brevidade alguns maus hábitos que devemos nos esforçar para evitar. Cuidado máximo no trânsito, não beber, usar todo o equipamento de segurança, cuidar do seu carro e ter um carinho especial para o pedestre. Respeitar as faixas de segurança e que o pedestre também ajude nesse sentido. O trânsito, em hipótese alguma, é o lugar apropriado para a cartaça individual de neurose e irritações. Não faça do seu carro uma arma. A vítima pode ser você. Era o mote de uma campanha que avançou. Os bons costumes e os bons costumes no trânsito são um caso particular dos bons costumes em geral para serem cultivados. Precisamos de prudência, de calma, de respeito aos direitos humanos, aos direitos alheios e da boa conduta, da boa vontade para defender o interesse nosso e do próximo. Nunca queira para o outro aquilo que você não quer para você. Por isso, depois desse alerta, eu termino esse meu registro, mas voltarei ao tema na segunda-feira, e assim nós encerramos os trabalhos nesta manhã de sexta-feira. Está encerrada a sessão.